Som. Gravando. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Transformadas. Hoje com uma convidada muito especial, nossa amiga querida Tayla Cabral. Uma salva de palmas! Agora deixa eu apresentar. Na verdade, vamos agradecer, né, Valzinha? Vamos agradecer primeiro a presença dela. Por ela ter aceitado o convite, Sim. de participar, de contar a sua história, né? Isso com certeza vai edificar, já edificou a nossa vida. Sim. E vai edificar a sua que está nos ouvindo. Verdade. E a gente estava aqui antes batendo um papo, a gente já começou a chorar, e o papel higiênico já está guardado aqui escondido. Mas deixa eu apresentá-la, né? Tayla Cabral, filha amada de Deus, casada com Douglas Brito há 10 anos, que também é um excelente profissional, engenheiro, mãe da Helena e da Angelina, duas princesinhas que a gente ama muito, né, Valzinha? E da Laura. E da Laura, com certeza. Na verdade, mãe da Laura, da Helena e da Angelina. Engenheira, mentora de mulheres e palestrante. Não é fácil não é brincadeira. Mas muito obrigada, viu, minha querida, por você ter aceitado esse convite. É uma honra para nós batermos esse papo e ouvir, né? A gente já ouviu, a gente viveu esse testemunho junto com você, mas tem muita gente que não ouviu, muitas mulheres, muitas mães que passam por isso e você tem muito a ensinar, né? Ensinar por quê? Porque você viveu um processo muito doloroso, mas você caminhou com Cristo, né? Nessa jornada. Então, muito obrigada e agora vamos começar. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? E testemunhar, né, do que Deus fez na nossa vida, porque às vezes a gente passa por momentos não tão bons, né, ou momentos ruins, né, vamos dizer assim, ruins que ninguém quer passar. E quando a gente está naquele processo, a gente acha que é sobre nós, né, que é sobre nós, é sobre algo que a gente fez de errado. E nem sempre, às vezes Deus quer fazer algo através de nós, né, Ele quer nos usar como uma ponte para levar as pessoas que às vezes passam pela mesma coisa e não conseguem superar. Então, é a gente entender que, na verdade, nada é sobre nós, né? É tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele, para Ele. Né? Então, o nosso episódio hoje promete, né, minha amiga? Promete. Porque Segura, preparem os lenços. Porque vai tocar nos corações, né? Eu estava dizendo aqui para ela que falar sobre o testemunho dela é muito impactante para mim, porque a gente viveu juntamente com ela esse processo. A gente já se conhece há mais de uma década, né? Sim. Conhecemos a Tayla antes dela casar. Sim. Então a gente viu vários processos da Tayla, né? Do desenvolvimento dela, não só profissional, mas principalmente espiritual. Então é um privilégio poder ter você aqui, recebê-la e ouvir o que você tem para nos comentar, que às vezes ficou aí, né, guardado, e você vai ter a oportunidade também de compartilhar isso conosco. Sim. Né? Então, gostaria que você dissesse hoje para a gente, para os nossos ouvintes, né, como é que você descreveria a Tayla de hoje? Depois de tudo que você viveu, né? De tudo, desde que eu conheci a Cristo. Eu acho que a Tayla de hoje é uma Tayla mais forjada, né? Forjada. Eu sempre comento assim com o Douglas que não é qualquer coisa que nos abala hoje em dia. Não que eu seja uma mulher maravilha, que eu dê conta de tudo sozinha, mas eu acho que com as coisas que a gente vai passando, as coisas que Deus permite a gente passar, a gente vai sendo forjado, né? Assim como o ferro, ele é forjado ali no fogo, as lutas que a gente passa, elas também permitem isso, permite uma maturidade, né? Para lidar com as circunstâncias. Então hoje eu me considero, se eu olhar para trás, eu já fiz muita coisa assim que eu me arrependo, que talvez eu faria diferente, mas hoje eu acho que eu consigo ter mais sensatez, né? É uma pessoa mais sensata e que pensa mais antes de agir, porque antes eu era impulsiva, eu não me importava muito, né, com quem estava ali do meu lado, e hoje em dia eu acho que eu consigo ter um pouco de empatia com o outro, né? E antigamente não, era eu e se eu e quem estivesse comigo estivesse bem, né? Tá tudo bem. E hoje em dia não, hoje eu consigo ter esse olhar mais sensível, de olhar para a dor do outro, tentar compreender e tentar entender que cada um tá numa fase, né? Cada um tá numa estação. Não é porque o outro está numa estação diferente da minha que eu sou melhor que ele, né? Porque eu também já estive lá e eu também estou num lugar que talvez eu não gostaria. Então
sempre vai ter alguém que eu almeje ser, e sempre vai ter alguém que precisa de mim para trazer para esse nível. Então, eu acho que seria uma Tayla forjada. Muito bem, muito bem. Conta um pouquinho, resume aí, né? Como foi que você encontrou Jesus? Como foi esse primeiro amor? Esse primeiro amor, ele veio só aos 24 anos. Eu vim de uma família católica. E aí eu tinha contato com a igreja, né, com oração, mas o meu encontro, assim, verdadeiro, aquele, igual o Jolie, antes eu conhecia só de ouvir falar. Então eu conhecia Deus só de ouvir falar, do que as pessoas contavam pra mim. E foi mais ou menos ali com 24 anos, depois do meu período de faculdade, que eu vim morar em Palmas, morei com um tio meu que é evangélico, ele tem grande participação nisso, né? Ele me inspirava, me mostrava muito sobre Jesus, mas o meu encontro verdadeiro foi com 24 anos, quando eu me mudei para Araguaína. E eu sempre vejo a minha história assim um pouco como a de Abraão, né? Deus tirou Abraão, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela. E para eu ter esse encontro com Deus, ele precisou fazer isso comigo, né? E aí eu morava lá, morava com o pessoal do trabalho, mas eu tinha uma vida totalmente solitária. Eu ia da casa para o trabalho, trabalho para casa. E aí eu morava numa quadra que tinha uma igreja, que era a Igreja Vida em Araguaína. E eu não me lembro porque, eu acho que uma das meninas que morava comigo falou: fui numa igreja legal, vamos lá. Eu fui, a convite dela. E o engraçado é que ela só foi nesse dia, ela não foi mais. E eu gosto de levar. Ela só foi pra me levar, ela só foi assim, um convite, uma ponte. Olha, a igreja aqui. E aí ela não foi mais, mas eu lembro que todo domingo eu ia. Todo domingo eu gostava de ir, eu gostava de ouvir a palavra. E um dos apelos, né, do bispo lá, eu aceitei Jesus. E foi aquele momento assim, que quando eu me dei conta eu já estava lá na frente. Assim, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu não me lembro de levantar e caminhar até lá. Eu me lembro de já estar lá. Então foi como se assim, fosse involuntário. Então esse foi um momento chave. Aí depois eu comecei a participar de células, era uma igreja de células. Eu comecei a participar de células, fui cuidada por uma pastora. Então esse meu primeiro momento assim com Jesus, ele foi muito solitário, mas foi muito bom, né? Deus me permitiu estar ali para ele realmente implantar o amor dele em mim, para que quando eu voltasse, eu estivesse firmada, né, na minha decisão. Na sua conversão, você estava solteira? Eu namorava com Douglas, a gente já namorava há 5 anos. Inclusive eu falo pra ele assim, um dos motivos de eu não ter aceitado Jesus antes, quando eu morava com meu tio, foi o Douglas. Por quê? Porque a gente já tinha um namoro de longa data. E aí eu não queria ser esse cristão que aceita Jesus, vai pra igreja, mas continua com a vida antiga. Então eu sabia que se eu aceitasse, a partir dali minha vida tinha que mudar. Então eu fiquei adiando. Meu tio me chamava pra ir no culto, eu ia, na hora do apelo eu ficava me segurando. Não vou sair daqui. Não vou, aí ele ficava assim, olhando pra mim. Não posso ir. E aí eu lembrei de algo assim que... Olha, meu compadre, eu não sabia desse acaso. Eu não sabia disso, viu? E eu lembrei que agora que foi uma das primeiras experiências minhas de ouvir a Deus, né? Deus, ele realmente falou pra mim naquele momento, naquela situação, até quando eu ia trocar ele pelo Douglas, né? Porque eu tava fazendo uma escolha. Eu tava escolhendo o meu namoro, né? Que era de longa data, que eu amava, que eu gostava, mas eu preferia manter aquilo que era humano do que manter o meu relacionamento com o Criador. E Deus me confrontou, até quando você vai fazer isso? Aí eu nunca mais. Então eu lembro que o Douglas, ele foi muito decisivo assim nessa minha, tanto no atraso quanto na escolha também, né? De realmente me posicionar e de entender que se for de Deus, ele vai continuar comigo. E foi isso que eu falei pra ele, né? Quando eu me posicionei. Sim. E como foi que ele reagiu? Ele não gostou, né? Eu tava até comentando ontem na cela com um casal. Quando eu falei pra ele, né? Olha, na verdade, eu primeiro comecei a evitar, então ele chegava perto de mim, queria namorar, e eu, me explode assim um mês inteiro. Hoje não tô bem, Hoje eu tô bem, tô com cólica e tal. E aí ele começou a achar que eu tinha encontrado outra pessoa em Araguaína, né? Ele começou a desconfiar, falou, não, deve ter achado alguém, né? Porque não tem condição. Aí eu falei, olha, eu vou ter que me posicionar e falar. Achou Jesus, né? Achei alguém, Jesus, meu amado, o meu amado da minha alma. E aí eu fui, e também a pastora, ela começou a me confrontar, né? Falou, olha, você tá levando uma vida dupla, porque aqui em Araguaína você é cristã, você se posiciona. E eu lembro assim, que as mães
lá da igreja, elas me achavam assim uma graça. Ela, meu Deus, meu sonho é você ser meu nora. Eu só pensava, meu Deus, não é não. Não é não, amada, porque eu tenho um namorado que ninguém sabe. E aí eu sustentei isso, acho que mais ou menos um mês, né? De não falar pra ninguém. Então eu ia pra igreja, mas eu não comentei com ninguém. E aí aqui o Espírito Santo ele vai, né? Fala, filha, não tá legal, né? Não tá legal. Ou você entra de cabeça, se posiciona e me assume, né? Ou então pode ficar lá fora. E aí, quando eu decidi contar pro Douglas, eu falei, olha, a partir de agora eu sou cristã, eu aceitei Jesus, eu tô indo na igreja, estou sendo cuidada. E se você quiser continuar comigo a partir de agora, o nosso namoro vai ter que ser um namoro santo. E aí, quando eu falei isso pra ele, meu Deus, ele ficou transtornado. Não aceitou. Ele falou, olha, você tá me pressionando pra casar, né? E eu nem falei de casamento, mas na cabeça dele, eu tava assim, eu vou fazer uma privação aqui pra ver se esse homem me assume, né? Você agiliza. E não era. E eu lembro de eu fazer um voto com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou conversar com o Douglas. E se ele não aceitar, eu vou entender que o Senhor tem algo melhor pra mim. Não é ele pra eu casar. E quando eu falei, ele não aceitou. Aí eu fiquei triste. Eu falei, meu Deus, não é ele, Senhor. Por isso aí eu falei, Senhor, me sustenta agora, né? Porque tinha quase 6 anos de namoro, muito tempo. Eu namoro com o Douglas desde que a gente tinha 17 anos. Então, assim, uma vida, muito tempo. E aí, no primeiro momento, ele não aceitou, mas ele fazia faculdade com uma menina que era evangélica. Aí ele foi conversar com essa menina pra falar mal de mim. A menina falou, não, amada, é o que tá certo, né? E aí ele ficou com raiva dessa menina também. Sei que ele falou, olha, eu vou ler na Bíblia, então vai entender o que é isso. Então, acho que foi a primeira experiência dele com a Bíblia também, foi através disso. Então, ele leu a Bíblia e falou, ok, não concordo, mas eu vou te respeitar. Aí eu lembro dele falando, vamos ver até onde isso vai dar, né? Vamos ver, vamos continuar namorando e vamos ver o que Deus tem pra nós. Então, foi assim. Porque muitas vezes a gente acha assim, né? Que viver dentro do Evangelho é só ganha-ganha. Né? Quem vai pro Evangelho entendendo que é tudo ganhar, pelo contrário, né? Se frustra, porque tem muitas renúncias. A gente vai perder, né? Sim, mas algo novo tem que sair do velho. Tem que sair do velho. E esse processo ele é dolorido. E a gente precisa realmente, como você disse, se posicionar, né? Para algo novo de Deus vir. E algo de novo de Deus veio, né? E aí não veio só na vida dela, veio também para a vida dos Sim, outros, né? né? Através da vida dela, da sua decisão, do seu posicionamento, ele foi alcançado, né? E se eu não tivesse me posicionado, talvez a gente nem estaria junto hoje, né? Porque um namoro do jeito que a gente tinha, hoje em dia é um namoro que não se sustenta mais. Porque qualquer briga é mais fácil terminar. Sim. Então, possivelmente, eu estaria sem Jesus e sem ele, né? Sem os dois, depois Deus. Ou tendo um namoro super longo, né? Sim. Mas sem Cristo. Sem Cristo, Né? Ou casada também sem Cristo. Sem Cristo. Né? Mas a gente hoje também entende que relacionamento sem Cristo não funciona. Eu lembro que eu falava assim, nossa, mas ele falava, meu tio, mas ele é tão bonzinho, ele não bebe, ele não gosta de farra, né? Ele é uma pessoa agradável, ele respeita os pais, ele falou, amado, ele falta o principal, ele não tem Jesus. Sim. Ele falta o principal, não adianta nada ter todas essas qualidades que realmente são muito boas, mas e aí? Não tem Cristo, não tem nada. Não tem nada. A gente sabe que todo relacionamento é a 3, né? E Sim. esse terceiro que tem que estar fazendo essa unidade é Jesus, né? E você teve esse entendimento, né? Sim. Isso é maravilhoso. Muito. Agora vamos lá, né? Você já contou aí como era a Tayla, né? Adolescente, né? Jovenzinha de 24 anos, um bebê, né? Deus, saudade da minha pai. Ai, meu colágeno. Meu colágeno, né? A Tayla que namorava, a Tayla que casou, né? Depois disso, Douglas encontrou o Cristo, te pediu em casamento, né? Lá se vão aí 10 anos, quase 11 anos de casado, né? Depois de quanto tempo de casado vocês tiveram pensaram, começaram a sonhar com o primeiro filho? Depois de 5 anos. Então, quando eu tava ali quase com meus 30, a gente casou, eu tinha 24, quando eu tava ali por volta de 29, a gente começou a cogitar a ideia. E aí eu lembro que o anticoncepcional começou a me fazer muito mal, eu tenho enxaqueca, né, passar muito mal. Eu falei pra ela, eu não vou mais tomar. Aí no começo eu falei, não, a gente tá preparadinha, a gente tem que se organizar. Eu falei, amado, então você se cuida, porque olha, eu não vou mais tomar. Porque eu já tinha tomado 10 anos, né, de anticoncepcional. Eu falei, olha, eu vou parar agora, porque quando eu quiser engravidar, né, eu quero ter meu corpo limpo e tal. Então foi
mais ou menos ali com... Eu lembro que quando foi em outubro, foi quando eu parei de tomar. E depois de uns 4 meses, mais ou menos, a gente engravidou. Foi bem rápido. Foi rápido, foi rápido. Sim. E conta pra gente, né, como foi aí o processo da gravidez, né? Nós sabemos que ela tem um testemunho maravilhoso, né? Um testemunho... A gente acabou de gravar um podcast falando justamente isso, né, Val? Testemunho não se gera numa alegria, né? Ele é gerado numa dor mesmo. É com dor. Deus, ele é o único capaz de transformar algo dolorido em nós, algo que nos fez, assim, sermos moídos para transformar algo belo. E você está aqui por isso hoje, né? Para contar, para edificar vidas, né? De pessoas que muitas vezes estão desacreditadas, né? Porque estão passando por isso ou passaram por isso e não conseguem se reerguer. E você se reergueu, né? Então conta pra gente como foi aí esse processo, né? Da gestação, com a Laurinha. Conta para as pessoas que querem te ouvir. Só voltando antes, porque muita gente não sabe, mas antes de engravidar da Laura, eu tive uma gestação, né? Foi a primeira gestação, então mais ou menos ali em outubro a gente começou a tentar, quando foi em fevereiro eu engravidei. Eu lembro que eu descobri numa quinta-feira, quando foi na segunda, eu perdi. Então foram assim, 4 dias grávida, né? Aí eu já tinha ficado feliz, já tinha contado com os meus pais. E aí quando foi na segunda-feira eu senti uma cólica muito forte e aí logo eu tive o sangramento. E aí eu refiz os exames, eu fui no médico, refiz os exames, ele falou, olha, não tem como eu confirmar que você teve um aborto porque eu não tenho ultrassom de antes, mas parece que você teve, mas já tá tudo limpo, o seu útero, você já pode tentar engravidar de novo. Foi muito no início. Foi muito no início, foi assim, com 4 semanas eu descobri, foi bem no começo. Mas aí uma coisa assim, que não importa, pra mãe que tá grávida, não importa se tem 1 semana ou se tem 9 meses. Você quando descobre que tá grávida, parece que vira uma chave, você vira mãe. Sim. E eu lembro que eu fiquei muito triste com isso, eu chorava, o Douglas ele não entendia, ele falou, amor, mas meu Deus, foi só um primeiro, a gente vai tentar de novo. E às vezes eu sofria calada, porque eu tentava falar e ele não entendia muito. Aí teve um congresso na nossa igreja, né, um congresso de crianças, que teve um ato profético de crianças, de desenhos. E aí a pastora foi muito clara, ela falou, olha, se você tem algo para perguntar para Deus, se você tem alguma resposta, Deus vai te responder através dessa cartinha. E eu lembro que as crianças tinham feito, né? E eu lembro que eu fechava o olho e falava, nossa, tomara que na minha cartinha tem uma mulher grávida, tem uma mulher grávida, tem uma mulher grávida, porque assim, meu sonho de novo era engravidar. E eu lembro que quando eu peguei a minha cartinha, não tinha uma mulher grávida, tinha um homem e uma mulher e uma menina. Aí eu falei, meu Deus, eu não só vou engravidar, ela vai nascer, uma menina. Então assim, eu me apeguei naquela carta como se fosse assim, meu Deus, é a minha esperança de vida, né? Deus respondeu aqui. E a cartinha do Douglas era um anjinho. Aí era um anjinho, uma menininha feliz, eu falei, nossa, ai, nossa, eu falei, nossa, então que eu estava grávida era uma menina que hoje está no céu, mas eu vou engravidar de novo de uma menina e vai dar tudo certo. E eu lembro que a gravidez da Laura foi muito tranquila, eu nem parecia que estava grávida, eu fazia atividade física, eu ia para todo lugar, eu abaixava, eu levantava, os exames todos muito certos, né? Então assim, nunca, jamais passou pela minha cabeça que eu ia ter qualquer complicação com ela, né? E aí, já pode entrar? Né? Pode. E aí eu lembro só contextualizando que foi bem no período da pandemia. Foi, quando a Laura nasceu, a Palmas entrou em quarentena. Né? Ela nasceu dia 19 de março, acho que foi no dia 18, teve a quarentena que ninguém podia ver ninguém, né? Ninguém podia sair. Então ela nasceu bem nesse contexto. E quando ela nasceu, foi ali de parto normal. E aí eu lembro de eu sentindo muita dor, né? Muito sofrimento. E eu lembro muito de eu clamando, Jesus me ajuda, nada. E assim, uma dor insuportável, que quem teve normal sabe que é assim mesmo, né? Então não foi nada além do que acontece. Mas eu já não estava mais suportando. Eu pedi pra médica pra fazer cesárea porque eu não estava mais aguentando. E aí eu lembro dela ver que realmente os batimentos da Laura já estavam diminuindo, né? O estado vital dela já estava sendo comprometido, então eles me levaram para o centro cirúrgico e ela nasceu de parto normal, mas no centro cirúrgico. Então eu já estava deitada na maca, com acesso, eu estava só esperando a anestesia chegar. Então foi assim, quando veio a contração, eu lembro da doutora
estavam nos acompanhando, ela falou, olha, eu vou te pedir para você fazer força pela última vez. Se não der certo, não vou mais te pedir, mas pela última vez, vamos tentar, porque o melhor para ela é parto normal. E eu lembro que nessa última vez, eu puxei força de onde não existia, e aí ela nasceu. Então ela nasceu ali já molinha, ela não nasceu desacordada, mas ela nasceu assim bem pálida. Aí eles já cortaram o cordão, correram com ela, reanimaram ela e eles falaram assim, olha, ela vai ficar na UTI por 24 horas por causa do estado, né, que ela nasceu, mas tá tudo bem. Tanto que eu fui lá, peguei ela no colo, ela chorou. Na minha cabeça, nunca, eu falava assim, oh meu Deus, eu era muito inocente, eu tinha muita fé, um dos dois. E aí, tanto que a gente saiu dali, ela foi pra UTI, eu fui pro quarto, eu tomei banho, eu tomei café, tranquilo. Quando foi assim, umas 2 horas depois do parto, que eles perguntaram, olha, você quer ir na UTI? Ver como que ela tá? Eu falei, quero ir. Aí a gente foi na UTI. E aí depois dessa ida na UTI, a gente viu que ela tava convulsionando. Então a primeira convulsão que ela deu, eu tava na UTI do lado dela. Então eles pediram para afastar um pouco, entraram com a medicação. Isso foi numa sexta-feira. Foi numa quinta-feira. E aí eles falaram, olha, ela tá convulsionando, a gente entrou com a medicação, vamos ter que ficar em observação. Isso, no mesmo dia, no final do dia, eles já me deram alta do hospital. E aí a gente teve que ir pra casa sem ela, né? Então ela já ficou lá no hospital. Mas assim, na minha cabeça, eu acho que eu fui me dar conta da gravidade do caso dela no dia que ela morreu. Porque assim, eu olhava e falava, não, Deus falou, vai dar certo, Deus me mostrou, ela vai sair daqui. E algo assim muito forte aconteceu, que essas cartas, eu tinha recebido elas no dia 24 de março de 2019. E a Laura nasceu no dia 19 de março. Aí eu lembrei dessas cartas, né, procurei, encontrei, fui lá no calendário, eu olhei a data, aí eu peguei um folha 4. E aí eu escrevi assim, o meu milagre vai acontecer dia 24 de março. Aí eu escrevi embaixo, a Laura vai voltar pra casa. E aí, quando foi no dia 24, eu lembro que a Pinheira, ela me ligou, ela falou assim, amiga, você já parou pra Deus, pra falar pra Deus, pra ele fazer a vontade dele? E aí ela falou, olha, não quero deixar de orar pela sua filha, né? Mas talvez você esteja tão focada, tão obstinada, né? Tão obstinada na sua vontade que você nem perguntou o que Deus quer. E eu lembro que eu fiquei com raiva dela, eu falei, ela não deve estar querendo orar pela minha filha mais, tá tudo bem, mas eu vou continuar orando, né? E aí, depois que eu desliguei o telefone, aí eu parei, eu fiquei refletindo assim, eu falo, se eu falo que Deus é bom, se eu falo que a minha vida está no controle dele, por que eu não tenho coragem de fazer essa oração, né? Aí eu parei, aí eu fiz essa oração, eu lembro que a gente estava assim, perto da piscina do condomínio, aí eu orei, falei, Senhor, eu entrego essa situação nas tuas mãos, né? Que a tua vontade seja feita e não a minha. Eu abro mão da minha vontade para a tua ser feita. E aí eu voltei para casa, e aí eu lembro, aí estava minha mãe e o Douglas, né? Eu falei, olha, eu acabei de mudar minha oração, eu não vou mais orar para a Laura sair do hospital, eu vou orar para Deus, né? Ela é do Senhor, vou orar para a vontade dele ser feita. E aí o Douglas, olha, eu estou orando isso desde que ela nasceu. Porque o Douglas disse que ele viu tudo, né? Eu tava assim, atrás, ele viu o nascimento, ele viu tudo. Ele disse que quando ele olhou pra lá, ele teve a convicção de que ela não ia sobreviver. Mas ele não teve coragem de falar. Foi algo assim, que Deus já tinha confirmado no coração dele. E ele se manteve forte ali, né? Pra poder me ajudar. Pra me dar força. Então ele tava lidando também com o sofrimento dele, mas ele disse que já sabia que não ia dar certo. E aí a minha mãe também, olha, eu já tô orando isso também. Aí eu comecei a ver que eu era a única que ainda ficava segurando. E era muito incrível mesmo assim. Sempre que eu lembro desses momentos, eu lembro do poder da oração. Porque às vezes eles ligavam do hospital e falavam, olha, você tem que vir rápido, que a sua filha, assim, se você não vier rápido, você não vai conseguir despedir dela. E aí a gente ia, orava com ela, cantava, e os batimentos dela estavam assim, 40, 30, assim, quase. E a gente orava e cantava. Quando a gente saía do hospital, tava 70, 80. Então era assim,
o poder da oração, né? O poder não só de mim, mas a igreja inteira estava orando. Então, assim, sempre que a gente se colocava ali mesmo na frente da batalha, você via que ela voltava, né? Mas a partir do momento que foi assim, eu não quero ficar, tipo assim, a vida inteira, né? Isso daqui. E ela convulsionando E ela várias convulsionando, vezes. ela passando mal, ela tinha paradas cardíacas, os médicos reanimavam ela, até que o médico falava, olha, não tem mais condição isso aqui, né? Às vezes a gente chegava lá e a médica falava, olha, eu passei a noite inteira tentando manter seu filho vivo. E aí eu brigava com a médica, eu falava que ela não, a vida dela não tá nas suas mãos, tá na mão de Deus, mas a médica não tá fazendo o trabalho dela, né? Eu sei que aí no dia passou assim uma meia hora dessa ligação, né, dessa minha decisão. Eles ligaram no hospital. Quando eles ligaram, eu já sabia. Eu falei, meu Deus, tá bom, me preparo, eu já sei que é isso. E aí eu lembro que tava chovendo, tava eu, minha mãe e o Douglas dentro do carro, e aí eu falei, olha, vamos fazer uma oração. E aí eu falei, Senhor, tua vontade é boa, perfeita, agradável, né? Independente do que aconteça, que o Senhor esteja com a gente, né? E aí quando a gente chegou no hospital, ela ainda estava viva. Aí eles pediram pra gente ficar do lado de fora. Passou ali uns 15 minutos, eles ligaram. Ligaram, pediram pra gente entrar na UTI. E aí o médico enrolando. Eu falei, doutor, ela partiu, né? Ele falou, não, filho, a gente fez tudo que podia. Mas ela não resistiu. Então depois de 5 dias de nascimento, né? Ela veio a óbito. E o que eu acho... Tem que cortar. Deixa eu perguntar. Então, assim, o que te sustentou, né? Nesse tempo, o que te sustentou? As palavras? Eu falo assim, que as pessoas, né? A Etienne e o Rogério foram, você também. Eu lembro assim, a Val que criou o relógio de oração, né? Até hoje eu tenho ele. A Val que criou o relógio de oração. A Etienne, né? O Rogério ali o tempo inteiro. A Etienne estava na casa dos pais dela, mas ela o tempo inteiro ligando e torcendo, né? Pra dar certo. Então, com certeza. Eu tinha certeza que eu ia pegar a Laurinha no colo. Eu falava, Senhor, isso é só uma fase. Eu sei que o Senhor está trabalhando aí em alguma coisa, mas eu tinha plena certeza. Eu também que eu ia pegar a Laurinha. É. Então, assim, pessoas muito chaves, né? Eu lembro muito do pastor Jacques ajoelhado ali na porta do hospital. Foi uma coisa que impactou muito a minha mãe, né? Minha mãe falava assim, meu Deus, ele não é nada nosso, por que ele tá fazendo isso, né? Por que ele tá ajoelhado aqui? Fosse outra pessoa ia ter vergonha, ele tá nem aí, ele tá ali orando e clamando pela vida dela. Então, com certeza, pessoas muito chaves, né? E aí eu pensando sobre isso, Deus me fez reconhecer o poder da igreja, né? Eu fico chateada quando eu vejo pessoas falando que eu não gosto de igreja, eu não gosto de pastor, eu não gosto de crente, eu não gosto de... Eu vou na igreja, acabo o culto, eu vou embora, que eu não gosto de me relacionar. Eu falo, eu não sei o que seria de mim, do Douglas, se não tivesse igreja, né? Vocês da igreja. Porque assim, foram vocês que nos sustentaram em oração, né? Orando, dando apoio, visitando, mandando mensagens, mandando pregação, louvor. Então esse primeiro abraço foi a igreja que nos deu, né? E aí depois eu precisei caminhar sozinha. Então, eu estava relendo aqui, eu sempre gosto de anotar os livros que eu leio, então em 2020 foi o ano que eu mais li livros na vida. Eu li 20 livros no ano. Porque foi a hora que eu falei assim, se eu não me encher, se eu não ocupar minha mente com coisas que vão me tirar desse buraco, eu vou ficar aqui o resto da vida. Então foi o ano que eu mais orei, foi o ano que eu mais li a Bíblia, foi o ano que eu mais ouvi pregação, que eu mais li livros. Então assim, foi o ano que eu tive mais relacionamento com o Senhor de toda a minha vida. Inclusive eu tenho muitas saudades desse tempo, porque era um tempo que era só eu e ele. Então a licença maternidade, as pessoas, olha, você podia voltar a trabalhar, somente. Eu falei, eu não vou voltar, eu vou ficar, eu vou viver esse momento, né? Então foi um momento assim, o meu luto foi do lado do Senhor, todo dia. Então foi algo assim que com certeza me sustentou, né? As palavras, as pessoas, mas o Senhor ali todo dia. Eu queria que você falasse também um pouco sobre o que o Espírito Santo te revelou sobre eternidade. Porque com certeza isso confortou você, confortou a Etienne, confortou a mim. A Tayla tem uma frase que eu gosto muito de repetir, né? Que ela fala assim, a eternidade é logo ali, né? Essa foi uma das frases. Eu lembro que depois
no próprio grupo, né, de oração, eu voltei e fui lendo as palavras que as pessoas deixaram. Porque eu estava no hospital, não lia, então essa foi uma das frases que me deixaram lá. Olha, a Laurinha está no céu e a eternidade é logo ali. Eu falei, Senhor, eu vou vê-la, né? Eu vou ver um dia. Então, assim, o que me conforta, primeiro, a gente estava até comentando, ela está melhor do que nós. Né? Ela está do lado do Senhor. E eu lembro de um desses momentos de oração, a pastora Meila, ela disse assim, olha, enquanto o pastor Jackson orava, a gente clamava mesmo, como se fosse ali, Laura, vem pra fora, né? Do hospital TI, volta do coma. E aí a pastora Meila disse que viu uma menina, não era uma criança, era uma menina num vestido bem bonito, num jardim, ela estava indo. E quando a gente começava a clamar, Laura, vem pra fora, ela parava e ela olhava pra trás. Então eles estavam indo. Mas à medida que a gente orava e clamava, ela parava. E aí o pastor já sempre que a gente tem que orar mais pra ela voltar, mas na verdade ela estava indo no caminho dela, né? Era o propósito dela, e a gente sendo egoísta, né? De querer pra nós, né? Então, essa questão da eternidade foi algo assim que me marcou muito, e é uma oração que eu sempre faço, falo, Senhor, grave a eternidade dos meus olhos. Então, depois de tudo isso que eu passei, as coisas elas perderam valor. Né? Claro que eu desfruto, eu tento viver o contentamento, eu tento dar o melhor para minha família, para as minhas filhas, né? Onde eu estiver. Mas eu sempre tento trazer à memória que isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. Qualquer dor que eu tiver, isso aqui é passageiro. Porque nada se compara com a eternidade. Sim. Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Logo depois que a Tayla perdeu a neném, ela foi para Paraíso, né? Eu lembro que você foi passar uns dias na sua mãe. Sim. E a primeira coisa que você fez foi: eu vou fazer um jejum para ter um tempo com o Espírito Santo, né? Muitas pessoas, muitas mães, muitas mulheres, muita gente, né? Na hora da dor, a primeira coisa é zanga com Deus. Sim. Senhor, revolta, porque, né, porque eu te amo tanto, porque comigo, né, o que o Senhor fez, eu amava tanto, o que o Senhor fez com essa situação. A primeira coisa é se virar contra o Criador, né? E o que mais me impactou foi quando eu liguei para você e você falou assim, comecei no jejum. Eu falei, sério, Tayla? E sobre o quê? Você, eu preciso ter um tempo com o Espírito Santo, né? E isso foi muito marcante, né? O que foi com o Espírito Santo? Como foi esse processo aí, desse jejum? Porque na verdade eu senti como algo, eu preciso agradecer. Por mais que eu esteja dolorida, sofrendo, eu preciso ter esse tempo com ele de agradecimento, não pela tua filha ter ido embora hoje, né? Mas pela oportunidade de você estar vivendo tudo aquilo, porque você sabia que tinha um propósito no meio daquilo, né? O que foi que ele te falou aí nesse processo? Uma das coisas que ele deixou muito claro que não era sobre mim, né? Eu lembro uma vez, nessas conversas de adolescente, uma vez eu, chateada com uma amiga, eu fui reclamar com a minha mãe, ela falou, minha filha, entenda que ninguém nasceu pra te agradar. Eu falei, não foi não. Como assim? Como assim? Ninguém nasceu pra me agradar, as pessoas Uhum. Então eu comecei a entender que não era sobre mim, que ela tinha um propósito, que Deus tinha algo na vida dela e que eu tinha que aceitar isso, né? E eu lembro que uma das coisas, tem um amigo nosso assim que me marcou muito. Ele falou assim, olha, eu não sei orar, né? Eu não sei orar, não sei nem como que busca a Deus, mas eu estou fazendo isso pela sua filha. Então assim, esses testemunhos, essas pessoas, né? O grupo tinha mais de 150 pessoas, gente que eu nem conhecia de outros lugares. E as pessoas falavam, olha, eu estou... Então assim, as pessoas, por causa da vida dela, estavam tirando tempo com Deus. Então isso aí pra mim é algo que o Espírito Santo ele falou muito, que não é sobre mim, né? Não é só sobre mim. O Espírito Santo transformou o luto no legado, Sim. né? Um legado de convivência, de intimidade com Deus, Sim. Confiança. buscar, de dependência de Deus, né? Transformou também a dor em compaixão, Sim. né? E algo que eu lembrei agora, a minha antiga chefe, ela tinha passado por isso. E o nome da filha dela era Laura. E quando eu falei pra ela, eu falei, olha, Kenia, eu vou colocar o nome da minha bebê de Laura. Ela se emocionou, ela chorou, porque naquele ano a filha dela faria 18 anos. E aí ela
quando a gente estava ali no hospital, né, naquela situação, ela falou, olha, ela foi me ligar, eu acho que no terceiro dia, ela falou, não tô conseguindo te ligar, né, não tô tendo força pra te ligar. Aí ela me ligou, ela, meu Deus, Taila, por que isso tá acontecendo e tal? E aí, quando a Laurinha morreu, ela foi no enterro. E lá, enquanto o pastor Jacques, ele ministrava a palavra, ela disse que ela estava no enterro da filha dela, porque o parto dela foi cesariana e ela não pôde participar. Sim. Então, assim, ela fala que é algo que ela sentia muito, porque ela fala, eu não consegui nem internar minha filha, não consegui participar desse momento, as pessoas estavam lá e eu estava no hospital, né, de cirurgia. E ela disse que enquanto o pastor falava, era como se Deus tivesse permitido ela viver aquilo para curar uma ferida dela. E algo que o pastor falou, se os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor, a gente precisa entregar, liberar e entender que eles não são nossos. E ela disse que aquela palavra confortou ela depois de 18 anos. Então, assim, foram várias situações. Essa foi uma que me marcou muito por causa da semelhança, né, do caso. E dela falar assim, olha, eu consegui fechar um ciclo na minha vida que há 18 anos estava aberto. Então eu falei, não é sobre mim isso aqui, só sobre mim, né? Muita gente, né? Muita gente. Então você passou por esse processo, né, de dor, depois veio a cura, a restauração e a restituição. Vamos falar sobre isso agora. Passamos essa parte do filme. Passa. Né? Grandes testemunhos, né? O que mais marca aí é justamente o que você está falando, né? A sua chefe foi curada, né? De uma ferida, de um vazio que ela sentia, de uma despedida que ela nunca teve. Né? Muitas pessoas começaram a orar, não tinham relacionamento com Deus, mas começaram a chegar perto dele. Então, imagina quanta gente. Eu nem sei, né? Que eu nem sei, nem vou saber, porque não é sobre mim, né? Deus foi trabalhando. Eu acho que a palavra fala, né, que tem coisas que nós saberemos somente na eternidade, né? Vai ter muito assunto ainda para você falar. Com o papai falando assim, e aí, sabe aquela pessoa, quando você estava passando por aquilo? Aqui, ele está aqui porque ele veio para mim, né? Ele veio e ele me conheceu através daquele momento de dor, né? E você vai estar com Laurinha. Não tem É verdade. Você vai ver. Eu também vou ver Laurinha. Tchauzinho da Helena, que o sonho da Helena, meu Deus, você conhecer a irmã, meu Deus. O que é mais engraçado que às vezes a Heleninha fala, né? Mamãe, a Laura tá fazendo massagem. Jesus está fazendo massagem na Laura. Meu Deus, que sonho. Jesus está brincando com a Laura, né? Olha aí que bênção, né? Que coisa maravilhosa. Depois de quanto tempo, né, da perda da Laurinha, quanto tempo você engravidou da Helena? A Laura foi em março. Quando foi? Aí depois de 40 dias eu voltei na médica, ela olhou, ela falou, olha, você quer prevenir? Você quer colocar um dia? Como que você tá? Eu falei, não quero não. Então pronta, né? Eu quero ter mãe. Ela falou, olha, então você espera vir o seu primeiro ciclo, depois que vier o primeiro, você pode se preparar. E aí, depois de um mês já veio, eu sei que depois de 4 meses eu já estava grávida de novo, né? E aí a Helena, ela nasceu em fevereiro do outro ano. Eu falo assim, que Deus ele é tão cuidadoso, né? Tão de detalhes, que a Laura nasceu 19 de março de 2020. A Helena nasceu 19 de fevereiro de 2021. Porque Deus não queria que eu passasse um ano da Laura sozinha, né? Lembrando, lamentando, chorando. Eu lembro que quando a Helena fez um mês, amanheceu o dia, aí eu falei assim, Senhor, eu vou ter uma escolha aqui agora. Eu vou celebrar a vida ou eu vou celebrar a morte, né? Ou eu vou comemorar um mês da Helena que está aqui comigo, ou eu vou chorar por um ano que a Laura não está aqui. Eu falei, eu preciso escolher a vida, né? Então foram 11 meses, de uma para outra. Foi rápido, Sim, né? Deus foi muito bom. Sim. Foi muito bom comigo, então depois de 11 meses já estava. Que bênção. E gravidez da Heleninha? A gravidez da Helena ela foi mais complicada. Como eles não conseguiram fechar um diagnóstico do que tinha acontecido, né? Se a Laura já tinha algum problema, ou se foi por causa das condições de parto, então eles investigaram, fizeram vários exames e ficou inconclusivo se eu tinha ou não trombofilia. Então, por bem, a médica achou melhor fazer uso do Clexane. Então, a gestação inteira eu precisei tomar a injeção, né? Todos os dias. E não era só tomar a injeção que era muito cara, porque foi bem na época do Covid que o Clexane também era usado no tratamento do Covid, então não tinha.
Não tinha aqui em Palmas, eu lembro do Rogério ligando em Brasília com as pessoas que ele conhecia e não achava. Eu falei, meu Deus do céu, socorro. Mas até que a gente conseguiu, né? Conseguimos pelo estado, a gente não conseguiu pagar, mas foi uma gravidez assim, bem tumultuada, porque foi muito próximo uma da outra. O meu corpo não tinha se recuperado ainda de um parto e eu logo engravidei. Então eu tive muito sangramento, né? Riscos às vezes dela vir antes da hora. O meu colo estava aberto, então eu tinha que ficar de repouso, quase que imóvel, levantar só para ir no banheiro, o mínimo possível. Então foram assim, com 36 semanas ela nasceu, então foram praticamente assim 8 meses, eu tendo um cuidado bem diário, né? Bem diário. Então acho que foi por isso também que eu li muito, que eu tinha que fazer. Eu dormia, acordava, lia podcast, né? Podcast não, era live, tinha muita live, né? Na pandemia assistia muita live. Mas foi uma hora foi um tempo que eu me enchi muito, porque além de tudo eu não podia fazer nada. Então o Douglas ia trabalhar e eu ficava ali em casa sozinho o dia inteiro. Eu lembro que eu não podia subir as escadas e o Douglas, quando acordado, ele me descia a escada no colo, eu ficava lá embaixo na sala o dia inteiro. No final do dia ele me pegava no colo e me subia. Foi isso aí até o dia dela nascer. Maridão, hein? Esse é. Maridão. E aí a gente entende também que Deus não substituiu, Não. né? Deus trouxe mais flores para o seu jardim, Sim, né? E aí depois da Helena tem a Angelina. A Angelina nasceu quanto tempo depois da Helena? 4 anos. 4 anos depois. 4 anos depois. No dia 24 também. Que foi o dia que o Senhor, foi um dia bem... Foi um número que ficou muito marcado assim na nossa vida, né? O 24. E eu lembrei agora que nessa época de pandemia não estava tendo os cultos e teve um culto de casais. Lembra? Que aí teve o sorteio de uma diária no hotel. A gente estava na casa da Etienne, eu falei, vou ganhar essa diária minha aí. E a minha filha vai ser feita nesse hotel. Foi. Aí a gente brincou e riu. Quando fizeram o sorteio, meu nome, eu falei, gente, você não acredita em mim, não. Não tem fé não, gente. E quando a gente chegou, porque eu recebi a carta dia 24, a Laurinha morreu dia 24, quando a gente chegou no hotel, o número do nosso quarto, apartamento, era 24. Quando eu olhei, eu falei, isso aqui é profético, e eu queria essa menina, mas eu venho aqui. E eu sabia que era menina porque eu já tinha a carta. Então, quando a gente fez as contas, assim, tudo indica que ela realmente foi naquela data. Esse presente. Foi esse presente. Que legal, né? Como foi começar a sonhar aí, a reconstruir, né, a sua família? Como foi isso para você? Ai, foi viver na dependência do Senhor, porque assim, por mais que né, a gente fique ali, né, nossa, Deus está no controle, vai dar tudo certo, os pensamentos vêm, né? Sim. Então, quando eu tava ali com a Helena, gerando ela, quando eu tinha sangramentos, eu ficava uma batalha na minha mente, tipo assim, meu Deus, vai acontecer de novo, né? Vai perder de novo. Então, eu tinha que focar meus olhos no que Aquilo Deus... que te trazia esperança. No que me dá esperança, de que Deus estava no controle de tudo. Então, assim, era um misto de pisar o pé sem ver o chão, porque a qualquer momento, né, poderia... Tanto que quando ela foi pra Helena nascer, a médica falou assim, olha, quando ela completar 36 semanas a gente vai fazer o parto e eu vou te avisar. Pode ser que ela vá pra UTI. Aí a gente foi assim, a única pedido que eu fiz pro Senhor, eu falei, Senhor, passa de mim esse cálice. Sim. Né? Foi muito. Depois que eu voltei, né, da UTI com a Laura, por muitos dias eu fiquei ouvindo o barulho da UTI, eu ia tomar banho, ficava com aquele barulho na minha mente, né? Eu falei, Senhor, se possível, só isso aqui, eu não queria passar por isso de novo. E Deus deu, né? Amém. E Heleninha aí super saudável. Super saudável, né? E eu falo assim, quando eu vou contar, eu sempre falo que quando Deus quer, não importa as circunstâncias, porque a Laura uma gestação tranquila, um parto normal de 40 semanas, ela foi pra UTI e não resistiu. A Helena, eu tomando injeção todos os dias, ela nasceu de 36 semanas, com 2 dias eu estava em casa. Então, se a gente for olhar clinicamente as circunstâncias, quem era para ir para UTI e ter complicações era a Helena. Mas Deus tinha um propósito. Sim, tinha um propósito. Você sente que Deus restaurou as áreas do seu coração através delas? Sinto. Eu sinto não só essa perca da Laura, mas muitas questões minhas como filha, né? Que às vezes eu não entendia minha mãe, às vezes a gente
tinha alguns embates, algumas coisas que eu não concordava, eu julgava as atitudes dela. Eu tava até conversando com a minha sogra esse final de semana, falando assim, nossa, eu era uma adolescente muito rebelde, né? Eu respondia muito minha mãe, eu não tinha conhecimento, assim, né? Eu batia muito de frente com a minha mãe. E hoje, assim, eu olho as meninas e eu falo, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da tua filha, porque eu não tinha sabedoria. Vovó Mimalva. Que assim que a Heleninha chamava ela, quando era menorzinha. Senhor, tem misericórdia. Tá escutando aí, Tem ó. misericórdia. Isso aqui é um pedido de perdão. Não, mãe, pela adolescente rebelde. Mas não tinha entendimento, não foi criada, né, também, assim. E uma coisa assim que eu vejo muito, o que Deus me trata com as meninas, a Bíblia fala, né, que aquele que quiser entrar no reino dos céus, que tem que ter um coração igual de uma criança. Às vezes eu me... Quem que não estressa com mãe, né? Um dia ou outro você vai estressar, você fala ríspido, né? Trata de uma forma que você às vezes não se orgulha. E aí às vezes eu brigo com a Helena, eu sou dura com ela, aí ela fica chateada. Aí passa assim, meia hora ela tá me abraçando, falando que minha eu falei, meu Deus, se fosse um adulto, ia ficar um ano sem falar comigo. E a criança, ela é tão pura, ela é tão assim, o coração dela é tão limpo que ela nem consegue guardar mágoa. Né? Às vezes ela mesma, mãe, me perdoa porque eu fiz isso, eu não vou mais fazer isso. Eu falei, Senhor, eu preciso aprender, né? A ser como ela, a não guardar, não pôr no coração de uma criança. Até coração de uma criança, que a palavra fala, a gente não vai entrar. E é nessas pequenas coisas, né, que eu vejo assim, Deus, ele me trata muito na maternidade, me trata o orgulho, me trata o egoísmo, né, de às vezes querer viver do nosso jeito. Viver só do meu jeito, viver só pra mim, achar que você controla tudo e você não controla a criança. A criança não é um robô, né? O que você vai falar, deixar que ela vai ficar quieta. Então Deus, ele trata muito a questão de me colocar no meu lugar, né? Orgulho, controle, egoísmo, soberba, achar que eu sou a dona da verdade. Isso mostra um coração amadurecido, né? Olha, foi ensinar, completamente ensinar. Né? Que podcast incrível, né? Se a gente falasse mais, ia derramar e ficar desagrada. Ficaria horas e horas e horas, né? É verdade. O que você deixa aí de conselho para as pessoas que estão passando por esse momento, né, de luto? Eu conheci uma mulher há pouco tempo, eu acho que faz 6 meses que ela perdeu um neném e ela disse que não consegue se desvincular do luto. Ela chora, ela sofre, não que você não sofra, né? Nós entendemos isso. Sim. Mas que conselho que você dá para essas pessoas, né? De superar? Você já falou aqui da sua intimidade, do seu amor. O que você deixa de mensagem para essas mulheres? Eu só falar uma coisa, porque às vezes as pessoas olham assim, nossa, foi meu aniversário recente, aí teve uma dinâmica, as pessoas assim, o que você fala da cara? Ela é forte. Eu falo, gente, eu choro também. Né? Que mas assim, não, ela superou, ela esqueceu e ela nunca mais na vida vai lembrar. Eu tenho meus momentos, né? De lembrar da Lara, de chorar, de às vezes pensar como que seria as 3 juntas. Eu tenho meus momentos, né? Mas só que eu não me permito ficar nesses momentos. Eu tenho, vivo, mas eu passo. E uma coisa assim que me ajudou muito quando eu tava nesse processo, né? De tentar me erguer, eu blindei a minha mente contra esses pensamentos, né? Eu focava assim, quando eu tentava mesmo falar, você fica servindo a Deus, quem serve a Deus é o que eles ganham. Deus não tá nem pra você ganhar, minha filha. Ele tá lá. E aí eu falava assim, eu focava, eu falava, Deus, ele não tá feliz com o meu sofrimento. Né? Eu imaginava, eu visualizava, Deus, ele não tá feliz com o meu sofrimento. Ele não se alegra em viver triste, apesar dele permitir. Né? Porque quando a gente é mãe, a gente sabe, às vezes a gente tem certas situações com os nossos filhos que a gente faz, dói na gente, mas você sabe que é pro bem deles. Que se a gente não fizer isso agora, lá na frente, vai ser um sofrimento muito pior para ele. Então é melhor tratar isso aqui agora. Então eu falava, Deus, ele não tá feliz com o meu sofrimento. E outra coisa que eu não me deixava ser vítima. Que às vezes as pessoas dizem, nossa, eu não sei nem o que falar pra você. Eu falei, não, gente, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Você que animava o povo, né? Porque às vezes tem gente que às vezes gosta de ficar ali naquela situação, né? Não, eu falava, não, eu não sou vítima, não. Eu falei, não, amada, eu sou nova, na época eu tinha 29, eu tenho 29 anos, eu sou saudável. Você piscou, eu tô grávida de novo. Sim, então, assim. minha família. Eu vou ter minha família de novo. Então eu não me permitia ficar nessa situação de
de vítima. E outra, eu focava nas coisas boas do Senhor, né? Eu focava no caráter de Deus. Trazer a memória aquele O que dá esperança, falava, Deus é bom. Pegava a cartinha e dizia, aqui, eu tenho Deus promessa. é bom, né? E eu lembro assim, que dessa carta, depois que aconteceu que a Laura morreu, eu lembro que veio assim um sentimento de vergonha, tipo assim, meu Deus, eu me enganei com o Senhor, né? Eu não ouvi, eu não interpretei de forma certa. Eu falei pra todo mundo querer sobreviver, na verdade era o Tiago, né? Falei pra todo mundo querer sobreviver, eu tive fé e ela morreu. E agora que cara que eu vou olhar pra essas pessoas? Naquele primeiro momento, o diabo ele quis me colocar nessa situação, né? Eu falei, não, Deus é bom, Deus é bom. E aí, uma das coisas que depois é a maturidade, né? Carta profética, o profético é o que vai acontecer. Sim. Não é o que já aconteceu. Então a carta do Douglas já dizia que a gente teria uma filha e que ela ia para o céu. Mas na hora não tinha maturidade, não tinha sabedoria para poder. E também acho que Deus até permite, porque imagina eu engravidar sabendo que já Deus, sabia que ela ia partir. já ia ficar ali, meu Deus do céu, tendo, né? 9 meses tendo isso. Então, assim, hoje, depois que passou um tempo, eu tive esse discernimento, mas eu focava, Deus é bom. E assim, sempre, todas as coisas, eu lembro, esse versículo, né, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem, todas, né, uma, não são algumas. E não são as boas, nem boas. Todas as coisas ruins também, porque pessoas foram curadas através dela, mas eu também, meu casamento, né, a minha... Nós fomos. Todo mundo, de alguma forma, Deus tratou alguma coisa, né? Eu lembro que tinha uma situação que eu tinha com o Douglas que eu não tinha coragem de jeito nenhum de falar pra ele, assim. E na hora que você tá com o filho na UTI, não importa, você não tá nem aí. Se você pudesse tirar a sua vida e botar no lugar dele, você faria isso. Então, assim, eu falo assim, não vou morrer com isso aqui, ó. Aconteceu isso aqui, te peço perdão, vou botar uma fé. Então, assim, várias coisas aconteceram, que é esse versículo, né? Todas as coisas. Então, por mais que na hora do sofrimento você não enxergue, né? Se você parar e refletir, algo de bom tem naquilo. Deus sempre quer trabalhar algo. Deus sempre quer entregar. Eu falo que Deus, eu gosto de usar uma frase, que Deus não desperdiça nenhum mal que nos sobrevém. Às vezes Ele não causa, Ele permite. Às vezes fala, meu Deus, o que eu fiz? Deus, Ele permite, às vezes Ele permite, mas Ele não desperdiça, né? Sempre vai ter algo de bom. Eu já ia te pedir para você deixar um versículo, mas você Não, já deixou. Então fala de novo. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Chamados, né? Chamados. E estar com Cristo não são só flores. Né? Se fosse todo mundo vinha. Todo mundo vinha, né? Se fosse tudo mil maravilhas, todo mundo estava numa igreja. Nem ele, quando passou na terra, ele não deixou só flores. Jesus fala, quem sou eu? Se Jesus passou, quem sou eu para cruz, né? querer não ter sofrimento, né? Então é muito... E a Bíblia também fala que neste mundo tereis aflições. Né? Tem de bom ânimo. Bom ânimo. E aí supera. E com Cristo tudo vai muito bem. Amém. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família. Nós somos apaixonados nessa família, amamos essa família. Ela mora aqui no nosso coração. E foi um privilégio poder ter você aqui, deixar registrado na eternidade, no YouTube. Né? Quando a pessoa quiser, e o trem vai estar vai bem. ficar aí. O vídeo vai estar bem. Né? E com certeza Deus vai usar essa ferramenta para ajudar, porque esse testemunho curou, restaurou naquela época e vai curar ainda mais pessoas. Amém. Essa é a nossa oração. Nunca parou, né? O milagre do Senhor É um nunca parou. milagre. Nunca parou. É um milagre para nós. Meu amor, muito obrigada por você ter você. aceitado, ter vindo falar sobre tudo que você viveu, falou com muita verdade, sobre a sua fé, sua confiança no Senhor, sua intimidade com o Espírito Santo. Você nos inspira, e você é uma mulher inspiradora. Muito obrigada. Bate aí, a gente tem muito obrigada. Obrigada a vocês. Uma honra para nós. Ei, você que foi edificado com esse episódio maravilhoso, incrível, curta, compartilhe, comenta, não esquece de se inscrever no canal, né? Envia para várias mulheres, pessoas que precisam ouvir a história da Tayla, né? Que vai ter aí uma renovação da sua fé e da sua confiança no Senhor. Até o próximo episódio. Se Deus quiser, e nunca é sobre nós, é sempre sobre Ele. É verdade. Um beijo, manda um beijo. Beijo.